orar com o pastor? Pai amado, obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor já tem ministrado o nosso coração de uma forma muito poderosa e muito gratificante, Senhor. Mas também agora, Senhor, nós reconhecemos que nós temos um tempo auge deste culto, que ouviremos a Tua palavra, Senhor, através do Teu servo, o pastor Luiz. Nós sabemos que o Senhor já preparou tudo que Ele terá que transmitir na nossa igreja, Senhor. Então, Senhor Deus, abençoa o Teu servo, unge com o Teu poderoso Espírito Santo, para que alcance os nossos corações com poder e autoridade que vem do Senhor, Pai. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Depois da oração da Dona Maria, que grande responsabilidade, né? Meu Deus, tem misericórdia. Por favor, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6, nós vamos dar uma passeada por esse capítulo 7, capítulo 8, mas eu quero ler com vocês o versículo 6, Romanos 6, 6. Ok? Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não nos sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Muito bem, irmãos. Acho que vocês desconfiam qual é o tema que nós vamos falar. Queremos falar sobre vitória. Quando a gente ganha, quando a gente sai vitorioso, que sensação boa, não é verdade? Quando a gente sai derrotado, que coisa, né? Mas os irmãos sabem que nem sempre é vitória. Nem sempre. Os irmãos sabem também que nem sempre é derrota. Quando a gente olha a palavra de Deus, aí nós vemos uma perspectiva diferente. Que aos olhos humanos, quando parece que é derrota, mas aos olhos de Deus é diferente. E Ele traz uma palavra que encoraja o nosso coração, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ó, irmãos, uma sensação de vitória, uma coisa um pouquinho diferente. Eu me lembro quando eu estava fazendo o segundo ano primário, nossa classe fez uma vaquinha, compramos uma bola, mas uma bola enorme, que era para nós brincarmos na hora, uma vez por semana nós tínhamos uma aula de recreação para a gente brincar. Então a professora tal, terminou o ano, ela falou assim: nós vamos sortear essa bola. Você sabe quando ela falou aquilo? Eu falei assim: essa bola vai ser minha. Só falou assim, só faltou falar em nome de Jesus. Eu não era convertido na época, mas só faltou falar. Sabe o que aconteceu, irmãos?
no sorteio, ganhei a bola. Aquela sensação também embutida ali de vitória. Ganhei. E a gente via a cara dos outros com aquela cara lá que eu queria também, né? Mas irmãos, à luz desse texto, a gente vem percebendo que muitos de nós, filhos de Deus, que querem andar numa vida de compromisso com Ele, infelizmente, têm sido derrotados constantemente num negócio que é luta constante nossa, a questão do pecado. Pega, gente. Se a gente não ficar antenado, se a gente não ficar atento, nós corremos um grande risco de sucumbir no meio da nossa caminhada, porque o pecado é algo terrível. O pecado destrói, o pecado mata, o pecado nos faz ficar separados de Deus. Irmãos, imaginam isso? Que as nossas transgressões é que nos deixam separados de Deus. Então, se o inimigo sabe disso, ele vai colocar o seu empenho em fazer com aqueles que se dizem filhos de Deus, com aqueles que querem lutar contra o pecado, ele vai fazer de tudo para que este peque, porque ele sabe que o pecado nos mantém separados de Deus, e separados de Deus é presa fácil. Este capítulo 6 de Romanos, e eu enxergo aqui, ele é o coração desse livro. Como nós somos pecadores, eu acho que nós temos que ler esse capítulo 6, acho que começando no capítulo 7, 5, 6, 7, 8, todos os dias, vale a pena. Eu creio que nós já compartilhamos sobre isso, mas nessa manhã eu quero olhar com vocês um aspecto que a gente percebe aqui que acontecia na época de Paulo. Mas irmãos, é tanto tempo atrás que dá a impressão que está acontecendo também nos dias de hoje. Desculpe, irmãos, eu estou falando da impressão, é para ser assim bem ameno, viu? Bem ameno, porque não é impressão não, está acontecendo nos dias de hoje, na vida de muitas pessoas. Quem sabe na tua própria vida está acontecendo. Então é uma impressão assim, quase que certeza. Muitos convertidos naquela época, eles tinham o seguinte pensamento: vamos praticar o mal, para que com isso venha o bem. Vamos pecar, porque quanto mais eu peco, mais eu vou experimentar da graça de Deus, porque se eu vou a Ele, eu sei que Ele vai me perdoar. Olha, irmãos, olha o pensamento. É verdade, nós pecamos e nós vamos à presença dEle, e Ele com graça, com misericórdia, nos acolhe e nos perdoa. Mas tinha esse pensamento: não, vamos pecar. Quanto mais pecar, melhor. Por quê? Quanto mais peco, mais Deus me perdoa, mais experimento a graça de Deus. Essa era a corrente, era o pensamento de algumas pessoas naquela época, e isso aparece aqui na narrativa de Paulo. Irmãos, com um pensamento assim, e num estilo de vida montado num pensamento assim, olha, irmãos, o que é que pode acontecer?
diante de pecados grosseiros, pecados sexuais, mesmo, irmãos, se alguém está vivendo uma união incestuosa, que não é do agrado de Deus, alguns membros da igreja não vão se opor, ou não se oporia e não desaprovaria um tipo de coisa assim. Os irmãos, imagina isso? Eu teria me preocupado. E essa semana eu fiquei assim, porque eu vou falar uma coisa, quando vem para pregar aqui, irmãos, é uma dor, viu? Aí eu me recolho lá no escritório da sede, às vezes não almoço, porque é dor para preparar, não é fácil. Deus, o que é que o Senhor quer falar? E ultimamente, irmãos, o que Deus tem apertado meu coração é esse lado que nós como igreja, nós como pessoas, nós precisamos levantar de maneira coerente essa bandeira que a gente levanta, que é a bandeira da santidade. Parece que os jovens na aula estão estudando sobre isso. Irmãos, nós precisamos praticar isso. Nós precisamos viver isso. Como eu estava falando, esse tipo de coisa que acontece muitas vezes dentro da igreja, a gente já nem mais se escandaliza, a gente nem mais combate, a gente nem mais vai repreender aquele irmão que está no caminho da perdição, por estar praticando coisas, praticando pecado que desagrada a Deus. Isso, irmão, quando é notório. E quando não é notório, e quando está escondido, o qual ninguém sabe, a não ser você, é claro, e o próprio Deus, aí também Satanás. Nós acabamos essa caminhada de ficarmos cada vez mais especialistas em esconder coisas que desagradam a Deus, o qual está instalado na nossa vida. A gente já não mais desaprova, a gente não mais se escandaliza com esse tipo de coisa. Às vezes pode até pensar assim: não, como cristão a gente tem toda a liberdade. Os irmãos percebem para onde que nós estamos indo? Confrontar o pecado, irmãos, não é fácil. Pastor confrontar o pecado de um membro, irmãos, não é fácil. Você confrontar o pecado que está instalando em você, irmãos, não é fácil. Será que uma vez eu contei para vocês que no início do meu ministério, irmãos, barriga verde, pastor acabado de sair do seminário, enfrentou uma situação, irmãos, eu nunca li tanto livro na minha vida como naquela época. E o tema era disciplina na igreja. Aquele livro do Shed eu li de capa a capa, umas 2, 3 vezes, para ver se tem algum caminho para poder ajudar, para poder solucionar quando se pega uma pessoa em pecado. Irmãos, por incrível que pareça, o pastor pegou no flagra. O que a gente faz? A gente fica perdido, irmãos. E é só graça de Deus. Senhor, me ajuda. Isso é um lado. Agora, o lado de a gente confrontar aquilo que está em mim.
Será que a gente consegue enxergar o pecado que habita em você? Sabe, irmãos, nós somos muito expertos em enxergar os outros. Conseguimos enxergar a inveja do outro, mas a gente não consegue enxergar o egoísmo que está instalado dentro da gente. Os nossos olhos são olhos que dão um diagnóstico, muitas vezes preciso, da vida do outro, mas nós temos extrema dificuldade de enxergar aquilo que está em nós. Versículo 1 do capítulo 6 fala assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Olha o versículo 2, que interessante. De jeito nenhum. Não, eu vou pecar mais para que eu possa experimentar mais da graça de Deus. Quanto mais eu peco, mais eu sou perdoado. Esse era o pensamento. Mas olha o que Paulo fala. De jeito nenhum. Que pensamento é isso? Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Como é que nós vamos continuar pecando se para o pecado nós morremos? Então Paulo começa a mostrar uma maneira de Deus para o coração do homem nessa questão da luta do pecado. E para essa igreja aqui em Roma: permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Irmãos, olha o versículo 15 desse mesmo capítulo. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Paulo de novo: de modo nenhum, nunca, jamais. Como é que fala em japonês? Zetai. Isso, né? Never. Para ver se a gente entende bem, né? Nunca, de modo nenhum. Irmãos, eu estava lendo um texto, achei interessante. Não é um texto muito conhecido. Fala lá que o diabo, nosso adversário, ele é como um leão pronto para devorar. Eu fiquei imaginando. Imagina isso. Ele é como um leão que está pronto para devorar. Ele está de olho. Ele está à espreita. Bobeou. Pronto, ele está fora. Quinta-feira eu estava compartilhando com os irmãos. Tem aquele canal, a Discovery, que mostra a vida dos leões, né? Irmãos, aquilo, eu fico observando aquilo lá. Eu gosto de assistir aquilo lá porque como ele é paciente. A gente acha que Satanás, ele não é paciente. A gente acha que Satanás, ele vai chegando fazendo barulho. Não, ele é paciente. Ele é astuto. Ele vem devagar. Se não consegue na primeira, ele tenta a segunda. Ele vem e às vezes não se percebe a vinda dele, porque ele vem na surdina. A passada dele nem se sente e nem se escuta. Quando aquele animal abaixa a cabeça para querer comer alguma coisa, o leão já está correndo e pronto, já é tarde. Aí já foi. Ele é como, ele anda em nosso derredor, como um leão, pronto para nos devorar. Ai, irmãos, precisamos estar atentos. Por isso a Bíblia fala para a gente vigiar e orar.
Interessante, lá em Isaías fala assim que as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Irmãos, está aqui uma coisa que nós não estamos dando a devida importância. As nossas iniquidades nos mantêm longe, separados de Deus. Os irmãos sabem que um cristão separado de Deus, ele é presa fácil. E nessa manhã, eu estou pensando, eu quero perguntar para você, como é que está essa área da sua vida? Como é que está as coisas encobertas? Há pecado que acompanha você, há pecado que te atormenta nessa tua caminhada, há coisas que estão escondidas que ninguém sabe, que é luta constante tua na sua caminhada cristã. Alguma luta, alguma coisa que você, nessa sua jornada na vida cristã, tem tentado se desvencilhar, mas não tem conseguido, porque ele impregnou na sua vida, e é uma luta constante, e não consegue obter vitória. Deixa eu contar para os irmãos uma luta muito grande que a gente tinha quando era jovem e adolescente. A gente não podia ver moça de biquíni. E eu era equipante no acampamento panorâmico. E os irmãos sabem que lá em Panorâmico tem uma bruna piscina semi-olímpica. Irmãos, era uma luta. Aí um conselheiro, que é dessa igreja, foi meu conselheiro Sussumo Sakuma. Aí eu fui lá falar para ele. Sabe o que ele falou? Fica longe da piscina. Eu falei, mas é simples assim? Não, é simples assim. Aí sabe que eu fui jogar futebol. Irmãos, às vezes a gente fica alisando aquele pecado, e a gente não consegue se desvencilhar. Parece que cada vez ele mais gruda na gente. Parece que cada vez mais aquilo começa a fazer até parte intensa da nossa vida. Aquilo entra dentro de nós que até o estilo de vida muda. Olhando esse capítulo 6, é interessante a gente observar, irmãos, que Paulo ele traz à nossa consciência, nessa escrita, algo muito, muito legal. E eu creio que se a gente pode entender isso, aí a gente vai entender uma outra palavra que ele nos dá, que é assim: o pecado não terá domínio sobre vós. Amém, irmãos? O irmão crê nessa palavra? O pecado não vai ter domínio? Irmãos, eu creio, mas ele ainda está dominando minha vida. Como é que é esse negócio? Creio, irmãos, que nós precisamos experimentar. Eu lembro quando o pastor Kazuo Sakuma, ele falava: nós temos que experimentar a segunda bênção, a bênção da santificação. Nós precisamos decidir. É uma decisão que eu faço, que esse pecado não vai mais me dominar. E com certeza o sangue do Senhor Jesus será presente e vai me ajudar a ser sempre vencedor.
Não é simples? Irmãos, deixa eu perguntar aqui para os irmãos: qual foi a última vez, ou quando foi a última vez que você mentiu? Não é para responder, tá? Porque às vezes foi agora há pouco, né? Quando foi a última vez que você mentiu? Aí você cai em si e fala: caramba, faz uns... Olha lá, eu lembro que quando eu menti deu aquele problema. Já faz 5 anos que eu não minto. O pecado não, da mentira não vai mais te dominar. E vamos caminhando, irmãos, na maturidade, agradando o coração de Deus. Bem-aventurados limpos de coração. Por quê? Verão a Deus. Precisamos experimentar isso. A bênção da santificação. Irmãos, a árvore se conhece pelos frutos. Está produzindo frutos da carne ou frutos do Espírito? Se produz frutos da carne, tem que cortar. Irmãos, não adianta cortar só os galhos. O problema é lá na raiz. Tem que ir lá na raiz. Deixe-me ler aqui o versículo 15 até o versículo 23, capítulo 6, por favor me acompanhe. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas, graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a quem fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus, irmãos. Porque quando a gente olha aqui, a gente olha escape, a gente olha esperança. E o sangue de Jesus, seu Filho, ele nos purifica de todo pecado. Irmãos, muitas vezes cristãos sinceros, cristãos comprometidos, estão lutando ferozmente contra o pecado. Uma batalha terrível, uma batalha feroz, pressão, muita pressão, muitas vezes querendo fazer o certo, muitas vezes querendo fazer o que Deus está falando para fazer. Uma terrível batalha. É como Paulo fala: quero fazer o bem que prefiro, mas acabo fazendo o mal que detesto. Meu Deus do céu, quem me livrará do corpo dessa morte?
Quando a gente olha Paulo falando isso, não parece a gente também? Não é novidade, irmãos. A gente quer fazer o bem que a gente acha que é o certo, que você prefere fazer, mas daqui a pouco está fazendo o mal que você detesta, você acaba fazendo. Muitos de nós, sentindo que está preso, que está amarrado, sabemos da verdade de Deus, sabemos do poder de Deus, quem sabe até já experimentou e teve um contato, uma experiência com o Espírito Santo de Deus, mas irmãos, quando chega nesse assunto, aí a coisa pega. Não quer mentir, mas acaba mentindo. Não quer se masturbar, mas acaba se masturbando. Pede a Deus pureza nos olhos, mas quando olha, não é pureza que tem. Não quer falar mal, mas acaba criticando o irmão. Não quer soltar palavras torpes, mas acaba soltando palavras e machucando esposa, filhos, irmãos. Não quer, mas acaba fazendo. Quem sabe, irmãos, até um dia fez algum tipo de decisão, mas não assumiu aquela decisão. Pode ser, irmãos, que há mágoas profundas e não consegue administrar culpa, não consegue administrar esse sentimento. Irmãos, eu quero olhar com vocês um texto, o capítulo seguinte, capítulo 7 de Romanos. Vocês querem? Eu vou ler o versículo 7 até o 25. Eu acho que melhor pôr essa palavra aqui. Me acompanhe. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faço, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem,
encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Irmãos, especialmente a gente olhando esse texto, nos ajuda a entender algumas coisas e alguns caminhos para que a gente possa ter vitória nessa área. Olha o capítulo 8. Tarefinha para a gente. Dá uma lida nesse capítulo. Só vou ler o versículo 8 até o versículo 11. Olha só o que diz Paulo. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Onde é que está descrito as obras da carne e as obras do Espírito? Gálatas capítulo, vamos lá? Gálatas capítulo 6. Isso. Capítulo 5, versículos 19 até o 21, descreve as obras da carne. Do 22 em diante, os frutos do Espírito. Vamos lá, versículo 19, capítulo 5. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, gluttonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Irmãos, isso aqui é pesado, hein? Não herdarão o reino de Deus aqueles que tais coisas praticam. Voltando lá para o capítulo 8 de Romanos, eu gostaria já de encerrar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se assim não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olhando esse texto, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quem é que habita na sua vida? O Espírito Santo de Deus? Amém, irmãos? Quando eu olho esse versículo, me ajuda a dar alguns passos importantes. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Amém? Vamos fazer essa palavra na nossa palavra? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Amém? Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, habita, irmãos? Você tem convicção disso? O Espírito Santo de Deus habita na sua vida. Então olha só o que diz aqui. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Irmãos, gostaria
gostaria de perguntar para você, ao escutar isso, o que está produzindo no teu coração? O que você está sentindo ao escutar isso? O que mexe com você? Ou não mexe? O que o Espírito Santo está falando para você? Ou será que você está impedindo esse Espírito Santo de falar com você? Não quero escutar, porque eu sei o que eu vou escutar. Que revelação Deus está operando e mostrando no seu coração à luz desse texto que nós lemos? Não, irmãos, não daquilo que eu falei, mas do que a palavra falou. Que revelação Deus está trazendo no teu coração? E uma vez libertos do pecado, fosseis feitos servos da justiça. Irmãos, eu gostaria nessa manhã chamar você. Você está lutando com algum tipo de pecado? Gostaria de desvencilhar disso? Alguns pensam assim, não, cada um tem que fazer um autoexame, um check-up e avaliar. Se Deus mostra, confessa, o Senhor Jesus perdoa. Mas eu tenho pensado, irmãos, que alguns momentos da minha caminhada cristã, uma ação interessante, como ajuda, não é verdade? Irmãos, eu não esqueço o dia que me converti, lá no acampamento Panorama, lá naquela capela, lá na frente, eu não esqueço. Fui chamado para ir lá na frente, lutei muito, mas fui, mas aquele dia eu não esqueço. Não esqueço, irmãos, o dia que Deus me chamou para ser pastor, não esqueço. Quando fui ver, estava lá na frente, porque o tio Max chamou. Fui lá. Não esqueça, irmãos, que alguns anos atrás, lá em Manaus, no encontro da 4ª região, estava lá na frente. Não esqueço. E lá eu fiz uma decisão. Pensando nisso, queria desafiar o irmão, a irmã, a fazer uma decisão. E nessa decisão, a gente fazer um marco. É importante isso. Uma decisão. É uma cisão. Não faço e não mais me compatuo com esse pecado que me atormenta. Faço essa decisão, que não vai ter mais domínio sobre mim. E Senhor Jesus, me ajuda. Porque eu quero agradar o teu coração. Porque eu sei que as minhas transgressões me deixam longe de ti. E eu não quero isso. Se está acontecendo isso, Senhor, eu não quero mais isso. Acaba hoje. Acaba agora. Em nome de Jesus. Quero convidar você, curve sua cabeça. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Irmãos, o convite para
convite para a gente alcançar a misericórdia. Nessa manhã, Senhor, eu já vou deixar de encobrir os meus pecados, as minhas transgressões. Eu quero decidir nesta manhã que esse pecado não vai ter mais domínio sobre mim. Eu quero fazer isso, Senhor. Se você tem esse desejo, marca o que eu falei, de a gente fazer aqui o altar, no que a gente vai chegar à presença de Deus. E vamos olhar esse texto de Provérbios. Mas o que confessa e deixa vai alcançar misericórdia. Isso é promessa, isso é palavra de Deus. Sei que estamos avançados um pouco, mas eu quero desafiar. Se você tem esse desejo, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Se você tem esse desejo, se você quiser até se ajoelhar, o irmão ou a irmã, fica à vontade. Irmãos, são coisas que é você e Deus. São coisas, irmãos, que têm desagradado o coração do nosso Deus. Jesus, não quero mais isso. O motivo da minha existência é agradar a Ti. O motivo da minha existência é estar contigo. Senhor, extirpa isso de mim. Em nome de Jesus. Eu creio no poder do Teu sangue. Eu tenho falado. Falo para mim e falo para os outros. Mas Senhor, hoje eu quero que funcione na minha vida. Eu creio nisso. Vocês que estão aqui à frente, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Irmão, é simples aqui a palavra. Confessa. Depois que você se levantar, aí nós vamos ver se esse deixar está funcionando. Confessa e deixa, e vai alcançar misericórdia. Olha o Senhor, coloca a tua vida diante dele e creia. Creia. Está o marco. Irmãos, às vezes nós estamos afastando do principal. Às vezes está acontecendo isso com a gente. Senhor, me perdoa. Vamos orar todos juntos. Coloque a tua vida diante do Senhor. Se você tem o desejo de vir aqui, ainda está aberta essa oportunidade. Oremos.
nosso Deus e nosso Pai. A tua igreja olha para o sacrifício do Cordeiro de Deus. A tua palavra diz que tira o pecado do mundo. Nesta manhã, Senhor, não só esses irmãos que estão à frente, mas nós como igreja, nós nos prostramos diante de Ti e reconhecemos que somos pecadores. E, ó Deus, obrigado pelo Teu sangue que foi derramado na cruz. Obrigado, ó Deus, que a gente, quando olha um homem como Paulo, luta com isso. Mas, Senhor Jesus, a gente, quando olha a experiência que esse homem teve, nós podemos perceber, Senhor, louvado seja o Teu nome, porque o pecado, ele não tem domínio sobre nós. Em nome de Jesus, concede graça e vitória para cada irmão aqui. E esses irmãos que estão aqui à frente, o Senhor conhece, o Senhor sabe o que está no coração de cada um. O Senhor estenda a tua mão, Deus, e seja o Deus Todo-Poderoso para conceder vitória a todo instante, porque o Senhor conhece a luta de cada um. E Deus, o coração para fazer essa decisão. Não mais, Senhor, me compactuo com esse pecado, com esses pecados. Não mais, Senhor, ir longe de mim, em nome de Jesus, porque eu quero agradar a Ti. Senhor, eu quero pedir o Senhor dê forças. O Senhor conceda o Espírito Santo a cada um, e possam ser, como diz a Tua palavra, bem-aventurados os limpos de coração. Muito obrigado, Deus. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, no nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos voltar aos seus lugares. Deus abençoe essa palavra inteligente.